O que a igreja nos pede hoje? Esse é o tema da mesa que vamos ter agora aqui no nosso Reencontros, a última mesa desse ano. E vamos ter alguns convidados ilustres, que são pontos de referência para nós nessa caminhada, nesses 40 anos de história. Mas também um amigo novo, que conhecemos há pouco tempo, pelo menos eu conheci há pouco tempo, que é o nosso amigo Marcel Rufato, do Movimento dos Focolares, arquiteto, autor do livro Diagramas, Transposições e Espaços Alternativos para a Complexidade Urbana Contemporânea. Membro do Movimento dos Focolares e do Coletivo Internacional Diálogos em Arquitetura. Marcel. Convido também aqui para a mesa aquele que, através de uma confissão, em 1989, eu, que era um rebelde, um homem largado da vida, encontrei a experiência da igreja e posso dizer com toda certeza a verdadeira felicidade. Hoje, padre em Rimini, na igreja de São Vitinho, nosso caríssimo padre Juliano Renzi. Como diria Dom Justani, Juju. E para completar, aquele que para todos nós é um pai também na experiência, aquele que muitos mudaram a vida também através do encontro com ele, nosso amigo Dom Filipe, que se tornou, depois de padre por muitos anos aqui na Nossa Senhora de Copacabana, bispo auxiliar do Rio e depois bispo de Petrópolis. Logo depois foi chamado de volta à Itália como arcebispo de Taranto, onde hoje é arcebispo emérito, e também delegado pontifício para os Memoris Domini, Dom Filipe Santoro. Esse tempo para toda a igreja tem sido um tempo frutífero, um tempo de grande graça pelo pontificado do Papa Francisco. E ele, paternalmente, tem feito alguns pedidos diretos aos diversos movimentos, aos carismas, que a igreja tem. Eu vou começar essa mesa convidando o nosso querido Marcel a contar um pouco sobre aquilo que os focolares também estão vivendo nesse tempo. Então, Marcel, em encontro esse ano, no dia 13 de junho, com os movimentos eclesiais, Papa Francisco nos diz: os movimentos eclesiais são para o serviço, não para nós próprios. É triste quando se ouve dizer que pertenço a isto, pertenço àquilo, àquele outro, como se fosse algo superior. Os movimentos eclesiais são para servir a igreja, não são em si mesmo uma mensagem, uma centralidade eclesial.
são para servir. Então a pergunta que eu queria te fazer: como nesse período que o Papa paternalmente nos ajuda a dar novos passos a todos os movimentos, como vocês, dos focolares, estão vivendo e experimentando essa paternidade? Alô? Boa tarde, gente. Queria agradecer, antes de tudo, ao convite do Walter e da Lena para participar aqui com vocês, e também tendo a honra, de dividir a mesa com o Filipe, o Padre Juliano. Bom, seguindo o conselho um pouco do Papa Francisco, eu acho que eu não posso começar dizendo que eu pertenço ao movimento dos focolares, embora eu esteja aqui em nome do movimento dos focolares, mas eu acho que, antes de tudo, acho que eu estou em nome dessa amizade, que existe entre a comunidade da Comunhão e Libertação e o movimento dos focolares há vários anos, essa amizade, essa estima recíproca. Quando eu comentei com algumas pessoas, os focolares que vinham para cá e participaria aqui com vocês, vários deles me lembraram experiências bonitas que passaram com vocês aqui no Rio, em outras partes do Brasil, em São Paulo, Então eu acho que isso, sem dúvida, traz muitos frutos, para essa comunhão que o Papa Francisco tanto pede para a gente, e que nessa troca, de dons, de carismas, nessa amizade recíproca, isso porta muitos frutos e faz a gente sempre se abrir cada vez mais, porque a gente tem uma tendência natural a se fechar, dos nossos círculos fechados e tal. Então precisa sempre desse empurrão, que sempre nos ajuda a olhar para fora, para círculos cada vez mais abertos, E, bem, para começar assim, eu queria dizer em poucas palavras, muito rapidamente, assim, para quem nunca ouviu falar do movimento dos focolares, talvez aqui na sala, dizer um pouquinho da onde surgiu, qual é o nosso carisma e tal, Então, o movimento dos focolares foi fundado por uma mulher leiga, uma jovem de 23 anos, que era professora do ensino fundamental, estudava filosofia na Itália, em Trento, no início dos anos 40. E não muito longe dali, da Milão de Dom Giussani, E a experiência de Chiara começou de certa forma organicamente, a gente pode dizer, que quando ela tinha 23 anos, ela ouviu de um sacerdote, a frase que Deus é amor e que Deus amava imensamente. E isso transformou a vida dela, entender que existia essa relação com um Deus que é amor. E a partir disso ela pensou, mas como eu faço para responder a essa experiência de estar no centro das predileções do amor de um Deus? Eu faço isso amando. Como eu amo, a maneira de amar e responder ao amor de Deus, ela entendeu que era fazendo a sua vontade e pondo em prática as palavras do Evangelho, vivendo concretamente as palavras do Evangelho. E aí ela entendeu que vivendo essas palavras, elas eram reais, verdadeiras, os frutos aconteciam. E ela passou a comunicar isso que ela estava vivendo às suas amigas mais próximas. E essas amigas passaram a seguir o exemplo dela e viver dessa maneira. Então, a partir dali surgiu o primeiro núcleo dos focolares, de vida da palavra e troca essa comunhão de experiências. E, bom, ali, nessa época, a gente está falando de 1943, Então, a Europa estava vivendo um contexto não muito diferente, em certo sentido, de hoje, do contexto de hoje, principalmente se a gente pensa o contexto que os jovens vivem, de um futuro incerto, de pessimismo, desesperança, E foi nesse contexto que ela fez essa descoberta de Deus amor. E quando tocavam os alarmes anti-bombardeios, em Trento, que significava que as pessoas tinham que correr, deixar suas atividades e correr para os refúgios antiaéreos,
ali dentro dos refúgios que Ara meditava com seus amigos o Evangelho e sobre como pôr em prática. E um dia elas fizeram um pedido a Jesus, né? Pediram a ele que ele mostrasse qual era aquela palavra do Evangelho que ele tinha uma predileção especial para que elas colocassem em prática. E elas abriram o Evangelho e caíram naquela página de João que é da oração de Jesus ao Pai, né? Que todos sejam um. E então ali elas entenderam que elas tinham nascido, que o desígnio de Deus para elas era viver pelo sonho de Jesus, que todos sejam um. E esse é o carisma do movimento dos focolares, né? É a unidade, é viver por esse sonho de Jesus. E ao longo dos anos, Deus foi revelando a Chiara, né? Através de outras passagens do Evangelho, de uma experiência mística muito forte nos anos seguintes, como viver pela unidade, né? No dia a dia, né? E tendo esse coração aberto assim, né? A construir pontes de unidade a 360 graus, né? E bom, e respondendo, voltando à pergunta do Walter, né? Como a gente no movimentos seculares procura viver essa paternidade, né? Com o Papa Francisco, para nós a experiência de paternidade com o Papa Francisco é vital, né? Pessoalmente eu sou um grande consumidor de conteúdo do Papa Francisco. Eu acompanho muito o Vaticano News, os discursos dele, assim, e tantas vezes eu sinto esse agradecimento a Deus, assim, de ele ter colocado uma figura como ele nesse momento tão complexo da história da humanidade, né? Onde ele mesmo diz que a gente vive não uma época de mudanças, mas uma mudança de época. E ele nos ajuda a navegar, né? Nesse período histórico, né? E uma herança muito grande que Chiara nos deixou foi a fidelidade a essa palavra bem específica do Evangelho que Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve, né? Então, ou seja, a fidelidade a que os bispos e os padres, os bispos e o Papa nos diziam, nos comunicavam, né? Ela sempre os viu como canal, né, para entender qual a vontade de Deus para nós, para o movimento. Ele imprimiu isso muito fortemente na gente, né? Então, como primeira coisa, a gente sente essa adesão total às palavras do Papa, às suas correções, direcionamentos, né? Então, além das indicações que o Papa Francisco deu a todos nós, como o Walter disse, né, em algumas ocasiões falando com os vários movimentos eclesiais da Igreja, quando ele encontrou alguns dirigentes dos focolares nos últimos anos, ele deu algumas indicações específicas, assim, né? Então, como por exemplo, em 2018, ele falou sobre praticar a paresia, né, que seria a coragem, a franqueza, a sinceridade, né, a fidelidade criativa e fidelidade dinâmica, né, ao carisma. Em 2021, ele disse, né, não ter medo das crises, principalmente no período depois da morte da fundadora, né? No nosso caso, Chiara Lubich, que morreu em 2008, Dom Giussani foi em 2005, né? Ele sugeriu evitar a autorreferencialidade, promover a sinodalidade dentro do movimento, viver a espiritualidade com coerência e realismo, inserir a distinção entre o que é foro externo e foro interno. E em 2023 ele falou sobre a maturidade eclesial, através da sinodalidade, a fidelidade ao carisma e o empenho pela paz. Então eu selecionei algumas experiências específicas, né, de processos nos quais a gente deu início, né, seja a nível geral, global do movimento, seja a nível local, para colocar em prática esses eixos, né. Bom, começando pela fidelidade criativa, né, que ele falou sobre essa fidelidade ao carisma e ao mesmo tempo fidelidade que é criativa, né, que a gente se arrisca, testa novos caminhos,
coloca a fidelidade, coloca a criatividade em dinamismo, né? Nos últimos anos, a gente, depois da morte de Chiara Lubich, a gente teve um declínio, né, no número de membros do movimento e principalmente no número de jovens que decidiam seguir a estrada de consagração como leigos de Chiara Lubich, né? Para viver em comunidades que nós chamamos de focolares, que são como os Memories Domini, né? Tem a comunidade dos homens e das mulheres, onde eles procuram viver a espiritualidade, né? O carisma da unidade, seguindo aquela frase de Jesus, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, através do amor recíproco, a gente tem como meta merecer a presença de Jesus entre nós, né? Então, e esses focolares, né, são como o coração pulsante, né, do movimento nas várias localidades, né? E a gente notou que pela diminuição das vocações, pelo aumento da faixa etária, né, de tantos, a gente precisaria fechar alguns focolares. E então a gente passou a identificar onde esses focolares poderiam ser fechados, né? Então a gente viu que em muitos locais existiam comunidades maduras, né, com pessoas bem formadas, pessoas bravas, como a gente diria no italiano, né, que poderiam tocar para frente a vida da comunidade, né, e o focolar poderia ser fechado, né. Ao mesmo tempo, notando que existe tantas comunidades bem formadas que poderiam caminhar sozinhas, a gente pensou, surgiu, né, como uma inspiração, a gente poderia não só fechar focolares, mas transferir focolares, né, para outros locais. Então, a partir daí, surgiu um projeto de redistribuição dos focolares no mundo, e como os apóstolos faziam, né, que fundavam comunidades, e depois, onde essas comunidades já estavam constituídas, eles se transferiam para outras, né? Então foi assim que nasceram focolares novos, com algumas vocações e missões específicas, indo ao encontro das necessidades e solicitações da igreja. Então foi assim que foram abertos os focolares de Juruti e Óbidos, no interior da Amazônia, onde não existem comunidades dos focolares, mas fomos para lá principalmente para estar ao lado do bispo local e ajudar no trabalho de evangelização da igreja naquela região. Nos arredores de Fortaleza, por exemplo, existe uma experiência muito interessante chamada CEL, que é Condomínio Espiritual Uirapuru. É uma experiência muito interessante, é uma espécie de bairro onde estão instalados com suas sedes, tantos movimentos da igreja e novas comunidades, que são muitas em Fortaleza. Então, embora alguns membros do movimento focolares já trabalhassem ali, fizessem parte do conselho e tal, surgiu a ideia de também transferirmos um dos focolares de Fortaleza para o céu, para morar no céu. Então, o nosso carisma é viver pelo que todos sejam um, né? Então, fazia todo sentido poder estar ali e contribuir junto com os outros movimentos, sendo mais uma peça nesse mosaico dessa experiência de unidade que é tão original, né, entre tantos movimentos. Depois, para citar mais duas, foi aberto recentemente um focolar feminino em Lampedusa, que é uma ilha no Mediterrâneo que pertence à Itália, né? E Lampedusa é a ilha que recebe o maior número de refugiados que vêm de vários países da África em direção à Europa, né? É uma espécie de porta de entrada para a Europa. Então, o focolar foi ali o intuito de encontro desse Jesus, desse vulto de Jesus crucificado tão forte da nossa humanidade hoje, né? Bom, e uma última experiência nesse sentido foi o focolar de Nova York. O focolar masculino de Nova York, que antes estava instalado em Manhattan, nos últimos anos foi para o bairro do Harlem, né? Junto a uma paróquia ali que desenvolve vários trabalhos sociais, e os focolarinos trabalham, estão inseridos nesses trabalhos sociais, e ali existem várias comunidades, né, que são marginalizadas, de pessoas afrodescendentes, latinos, né, e que sofrem muito com a questão do tráfico, da violência. Então o focolar se inseriu ali nessa dinâmica
desse bairro, né? Bom, depois, além desse aspecto concreto dessa transferência desses focolares, um trabalho que tem sido feito, né, no centro do movimento pelos dirigentes é a questão de identificar qual que é o núcleo fundante do nosso carisma, né? Não talvez as diretivas ou as aplicações parciais, mas qual que é o núcleo fundante do carisma, para que assim, sendo fiéis ao carisma, a gente possa ir ao encontro das necessidades dos homens de hoje, do século XXI, né? Com uma linguagem atual, uma narração atual, não a de 50 anos atrás, né? Que talvez tantas pessoas, principalmente os jovens, não vão entender a mensagem desse núcleo fundante, né? E depois, mais outras duas experiências assim, que a gente tem feito nesse sentido, de seguir as orientações do Papa, é a questão se iniciou um processo de formação entre os membros do movimento, né, em diversos níveis, sobre a questão da distinção do fórum interno e fórum externo, quem são os acompanhadores, né, os responsáveis pelo movimento e os acompanhadores espirituais. Então tem sido feita toda uma formação para todos nós nesse sentido, para encontro disso também, né? E depois, a experiência da sinodalidade, que o Papa Francisco também sotoneou tantas vezes para a gente, tem sido muito interessante, porque é algo que, essa experiência de estabelecer, né, o amor recíproco entre nós, para que Jesus em meio esteja presente, e Ele possa sugerir, né, aquilo, através do Espírito Santo, aquilo que é a sua vontade, sempre foi uma prática muito forte, assim, muito, que a gente procura sempre colocar em prática. Mas a gente sentiu que a gente precisava dar mais passos ainda, né? Então, por exemplo, uma experiência local que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro, nesse sentido da sinodalidade, né? Antigamente nós tínhamos um encontro inicial do Movimentos Focolares, que reunia as comunidades do estado do Rio e Juiz de Fora, e a gente iniciava o ano apresentando quais eram as diretivas, os encontros que iam acontecer, o tema do ano, tal, que vinham, né, dos responsáveis do movimento no Brasil e na Itália. Há 2 anos atrás, a gente sentiu que tinha que dar um passo nesse sentido da sinodalidade e a gente iniciou uma experiência nova, ainda embrionária, que tem muito ainda para ser aprimorada, né, que chama Pontapé, onde a gente, junto com as comunidades aqui do estado, né, os representantes das comunidades, a gente tenta, através da escuta do Espírito Santo, do amor recíproco, de merecer a presença de Jesus entre nós e de algumas dinâmicas que facilitem esse processo, a gente tenta identificar juntos o que Deus espera para movimentos focolares nesse ano, por exemplo, né? E tem sido muito legal, porque nos 2 anos que a gente fez, surgiram ideias e caminhos que, se a gente tivesse feito isso de maneira não sinodal, por exemplo, só entre os responsáveis, sem envolver todo mundo, não teriam nascido as direções que nasceram nesses encontros. Então é uma experiência ainda para a gente aprimorar, né, bastante, mas que a gente sente que foi um processo que se iniciou, né, que começou assim e que vai de encontro muito, né, também a nível local, aquilo que o Papa Francisco insiste para a gente, né, de inserir processos sinodais dentro da dinâmica interna do movimento, né? Muito bom. Obrigado, Marcel. É bonito ver a experiência que vocês fazem também nesse tempo, né? E nos ajuda também a perceber essa comunhão com vocês, né? Você falava dessa amizade recíproca que vivemos, né? E é verdade. Porque esse fato nos torna mais amigos, né? E ver bem a experiência da igreja. Juju!
Não, Juliano Reino. Nós dois conversando na Itália, você me disse algumas coisas que me tocaram bastante. Por exemplo, que ao vir para o Rio, e aí você conversando com o senhor Abílio, depois descobrindo a origem da música Sou Feliz Senhor, depois conversando com o Dom Luciano sobre isso, você falava que naquele momento percebia que estava no local certo naquele momento, né? E hoje, tendo retornado à Itália há vários anos, nunca teve dúvida também de ser esse o local que o Senhor te queria, onde o Senhor te chamava. Ou seja, que a gente tem trabalhado junto com o movimento. A nossa missão é onde Cristo nos coloca. O Papa Francisco, na carta escrita ao movimento em janeiro, disse que a obediência continuamente redescoberta e alimentada poderá garantir entre vós uma experiência cada vez mais rica de vida cristã e a renovação da vossa presença no mundo para o bem de toda a Igreja. Como foi para você e como é ainda a questão da obediência, seja a Dom Giussani, seja aos seus bispos e seja ao Papa? Como é que foi para você e é hoje essa coisa? Por onde vamos começar? Depois, graças a Deus, é o Dom Filipe que vai concluir no sentido de abrir mais ainda o nosso coração e a nossa mente. Mas eu tenho que lembrar uma coisa de quando era criança, desculpe. Tinha exatamente 5 anos. Passou a festa de Natal, a Epifania, e nevou muito. Fez 60, 70 centímetros de neve. Onde eu morei, nasci e morei até 6 anos dentro de um bar. Atividade pública. Minha mãe, minha irmã e meu pai tinha esta atividade. Aliás, meu pai era um pedreiro, mas tinha também a bomba de gasolina. Este era o contexto. Aquela vez fez uma neve enorme, 60, 70 centímetros. Eu o que fiz? Era um menino, 2, 3 anos, 4 anos. O que faz? Minha mãe trabalhava dentro, meu pai foi trabalhar para ver o que aconteceu com esta neve. E eu fiquei a manhã toda brincando na neve. A manhã toda brincando. Até que quando chegou o meio-dia, desculpe, para mim foi um fato que me marcou muito, toda a vida. Cheguei em casa e minha mãe viu tudo molhado, tudo. Sapatos, cuecas, tudo. Me pegou, me lavou, botou limpo, e você hoje nunca vai sair. Já era uma grande penitência. Vendo aquela neve fora. Bom, obedeci. De repente chega meu pai, almoçamos, depois ele foi para fora, pegando a pá e começando a abrir um caminho para que o pessoal que precisava ir para entrar lá em casa, porque era também para cigarro, tudo, além de vinho, etc. Depois tem bomba de gasolina, etc. Bom. Meu pai pegou a pá e foi fora para abrir o caminho para chegar. Eu fiquei na janela assim, tinha que ficar em casa.
meu pai olhou para mim e me disse: Juliano, vem me ajudar. Olhei para minha mãe, porque tinha que ver assim. Fui para fora, peguei a minha pá, que ganhei na Epifania. Tinha mesmo uma pá, mas era pequenininha assim. E lembro, juro, aquele foi o dia mais bonito de toda a minha vida. Com a minha pá, que não sei o que coisa. E atrás do meu pai, vendo ele tirar a neve, e eu, um pouquinho de neve, comecei a tirar. Passei a tarde toda com o meu pai lá tirando neve, mas lembro, quando voltei para casa, foi o homem, o menino mais feliz de toda a vida. Esta coisa sempre ficou na minha mente. Eu logo mesmo era pequenininho, lembro, eu acho que tinha entre 4 e 5 anos. Mas para mim foi claro uma coisa: de manhã eu fiz o que queria, fiz tudo o que eu queria e fiquei contente, fiquei contente. Mas aquela tarde, passando a tarde toda, olhando para meu pai e vendo o que ele fazia, tentando fazer o que ele fazia, sabia que era uma coisa importante, porque era meu pai que fazia, então fazia uma coisa importante. Eu fiquei o menino mais feliz da vida. Esta coisa me acompanhou a vida toda, crescendo, etc. Depois, quando me tornei jovem e adulto, disse: puxa, vale a pena viver a vida pela obra de um outro. Posso inventar o que eu quiser, mas esta é a coisa que vale a pena na vida. E assim, de fato, é o que aconteceu depois no momento da minha adolescência, bem vivaz, digamos assim. Foi um outro fato que me adoeceu muito, e foi um passo da vida muito importante. Foi a doença e a morte do meu pai. Tinha entre 15 e 16 anos. Eu vi como uma grande injustiça na minha vida. Não é possível. Um momento tão importante, porque o meu pai vai morrer. Como foi importante naquele momento a amizade com alguns amigos, que depois compartilhamos toda a vida, nos tornamos adultos. Foi a ocasião do encontro com a fé que já tinha, porque foi criado na fé. Meu pai e minha irmã são todos religiosos. Mas percebi que a fé tinha algo a ver comigo. Não era questão nem do pai, nem da mãe, mas tinha a ver algo comigo. E a presença desses amigos que ficaram comigo, nem sabiam como me ajudar, simplesmente ficaram comigo. Não me deixaram só. Mas, puxa vida, este é um grande desafio. Digamos, se foi o que desafiei ele. Quero ver realmente se este vale a pena. E começou. Chegaram os padres na minha paróquia, etc. E fizeram esta proposta. Meu amigo Carlos Lusconi, estes aqui começaram a falar esta proposta. Eu não frequentava a paróquia. Comecei a encontrar um amigo, meu amigo Maurício, que se Deus quiser está no céu. Cruzei com ele perto da paróquia e me disse: ei Maurício, como é que vai? Há quanto tempo? Íamos juntos à escola desde o primário, juntos, éramos muitos amigos. Sabe, agora chegou aqui na paróquia um padre, nos fala de Cristo,
Stiamo parlando di Cristo. Ma si parla di Cristo come algo che tenga a ver con la nostra vita. Già oltre. Che tenga a ver con il nostro desiderio di felicità. Perché è un desiderio che tutto il mondo tem. È una cosa semplice. Io fiquei preso por este convite simples. Ele me disse: vamos, nos encontramos sábado. Sábado, depois da escola já tinha os meus programas. O primeiro sábado não foi no segundo. Bom, daí, de fato, para mim começou o verdadeiro desafio à minha vida. A coisa que mais me interessou é como Cristo realmente leva a sério aquele desejo de felicidade que nós temos dentro. E começou assim. Com esses amigos, este meu amigo Maurício, que depois faleceu, começou esta experiência da fé dentro desta amizade, seguindo alguém. E aquele meu pedido de criança, deixa que possa ter alguém a quem olhar, a quem seguir. Foi o início da minha vida dentro dessa história do movimento, que me levou depois a pensar a vida como vale a pena ser vivida, gastada. E depois de encontro para encontro, cheguei até o Brasil. Me tornei padre, tudo, e vou logo aí. A um certo ponto, chegou esta proposta. Através do Jussani, nos nossos encontros de padres, fazíamos, era um jovem padre, todas as vezes, naquele ano depois, falou que tem bispos que nos pedem em vários lugares do mundo para fazer conhecer a nossa história, o nosso encontro com Cristo, como Cristo nos encontrou. Eu disse, vamos ver. Eu sempre aprendi, quando era colegial, que a vida é missão. A vida é missão. Não precisa ir para a África, para a América Latina. É a vida mesmo, onde nós vivemos. Bom, este pedido chegou até mim pessoalmente, sem dar muitos detalhes. E chegou, digamos, na última hora. Até chegou, Julián, você está disponível a ir para o Brasil? Nossa, para o Brasil. Eu conheci o Pelé. Também o Garrincha também. Sendo do Juventus, preto e branco. Garrincha é o carnaval. Quer dizer nada, quase. Bom, quando chegou esta proposta, eu disse, sento que o bispo me chamou e disse, olha, eu falei com o bispo, disse, desculpe, eu tenho que falar sinceramente, eu nunca pensei na missão como ir para outro país. Aprendi do Jussani, na nossa vida de jovens, etc., que a vida é missão. Em qualquer lugar você vive. E para mim era claro que lá onde o bispo me mandou, eu tinha que fazer a minha missão lá, encontrando as pessoas, etc. Porém, se você pede que eu vou pensar nisso, não temos muito tempo. Porque quanto tempo temos? 15 dias. 15 dias. 15 dias, porque o Dom Ricci tinha arrumado
aqui junto com a Diocese, etc., para chegar aqui em outubro. 15 de outubro. Temos que partir 15 de outubro. 15 de outubro. E daqui a 15 dias. Se o bispo está disponível, porque e foi falar com o bispo e disse: olha, Excelência, juro, nunca pensei de viver a missão indo para outro país. Mas chegou esta proposta que o Papa João Paulo II impulsionou e chegou até mim. Eu estou disposto a dizer sim. Se o Senhor me manda, eu vou. Se o Senhor me disse, não, você fica aqui, eu ficarei. Simplesmente. E depois chegou finalmente o sim do bispo. Vou deixar todo o resto. É sempre que não deu tempo, porque quando a coisa, digamos assim, o Ricci, porque ele sabia como mexer também, sendo 15 dias, eu tive só o visto de turista. Então, eu saí daí, da Itália, só com visto para 2 meses, me parece, para 2 meses. Então, logo que o bispo me falou sim, era um sábado, 13, me parece. O Giussani estava ali perto de Rimini, tinha o retiro dos Memores. Foi logo ao Giussani e disse: sabe, aconteceu isso, o meu pároco foi contra, né, tudo. Aconteceu isso, o bispo falou: vai. É você? Eu falei: se o Senhor me disse, sim, eu vou. Oh, benissimo, temos que ligar a Paulo Filippo, que ele tem o número, não tinha, então era 84, 13 de outubro de 84. Não tinha celular, nada. Pegava o número. Quem tem o número do Filippo? Que estava lá, o Giussani fala: oi Filippo, aqui é o Giuliano, aquele que vai com você no Brasil. Vou te passar. E passo o Filippo. Oi Filippo, oi, eu sou o padre Giuliano. Oi Filippo, escuta, quando vamos incontrar? Bom, diretamente lá no aeroporto. Ciao, até segunda-feira. Este foi o primeiro encontro com o Filippo. Vou enfrentar um detalhe bozoso. Então eu falei com o Ricci, ma sabe como é que tenho que ir vestido? O Ricci: não, tem que ser leve, claro. Leve, claro. Bom, meu irmão, tem irmãos muito velhos, ele era alfaiate, come si chiama? Alfaiate, chama Gianni, dice: io preciso di un vestito, ma muito leve, como leve, vamos para o inverno. Você vai para o inverno, eu não. Senti que revelei a minha família que ia viajar para o Brasil. Então ele arrumou um vestido leve, bastante claro, um vestimento. Sabe como é? Depois de 20 anos. Bom, de qualquer forma, eu chego lá no aeroporto e o vestido claro. Claro, de turista. Camisa clara. Vejo este preto. Colarinho não de padre. Aquele total. Eu falei: com que cacimado. Eu falei: o que raio. E como que eu vou agora para o Brasil? É a mesma pergunta tínhamos um para o outro, dentro de nós. Mas, apesar destes detalhes, a coisa que mais foi impressionante é que foi no avião, podemos reconhecer os dois juntos,
acontecer que nos tornamos realmente amigos, com A maiúscula, na certeza que estamos ali, pegando aquele avião para obedecer ao outro. Não era uma nossa iniciativa, um nosso projeto. É um milagre grande que nos tornamos amigos antes de nos conhecermos. Temos que conhecer-nos. Mas para dizer a pergunta dele sobre esta questão do Monsenhor Abílio. De fato, quando nós chegamos aqui, foi o Monsenhor Abílio, do bispo que nos acolheu. Tínhamos que ficar uns meses, acho, em Copacabana, 2 meses, para aprender um pouco mais o português. Depois eu tinha 15 dias e não sabia nada. Fomos lá e logo ele nos acolheu no meio da casa em Copacabana com tantos padres. E uma noite, os primeiros dias, vocês têm que aprender o português popular, porque se fala entre as pessoas. Nos levou para esta comédia popular, no caminho a pé. Fomos lá, e o Monsenhor Abílio falou: escuta, você não sabe nada de português. Monsenhor Abílio, eu 15 dias atrás nem sabia de estar aqui, imagina. Porém, só um pouco de português. Diga. Sou feliz, Senhor, porque tu vas comigo. Vamos lá, e começamos a cantar esta música. O Senhor Abílio. E como é que você sabe isso? O Senhor Abílio, você conhece. Como é que você sabe isso? Ele era colegial. Lembrando que tocava cá o violão, que cantou esta música. Aprendemos esta música. Os nossos amigos mais velhos, que chegaram aqui no Brasil, em particular em Belo Horizonte, quando encontraram uma música significativa dela, nos levaram para a Itália. Nós aprendíamos assim. Lembro ainda, sou feliz, Senhor. Depois abriu e fomos para... Depois diz, essa música é minha. Não, mas esta, sim, logo ele falou assim, mas depois fomos para o teatro. Entendemos o que podíamos entender, mas só que, em parte na minha cabeça, ficou esta questão da música, porque eu pensava, puxa, chegamos aqui no Brasil, o Brasil não é Itália, nem Rimini ou Bari, apesar de Bari, nem Bari, nem Rimini, tão grande, mais ou menos como do Portugal até os Montes Urales da Rússia, este é o Brasil. E encontrar, que foi testemunho desta música, eu fiquei meio, bom, terminado. Saímos de Monsenhor Abílio. Tem que me dizer direitinho quando foi feita esta música. Esta música foi feita 7 de novembro de 1959 no meu quarto. Eu é o último dia do seminário e nós todos éramos enviados nas várias paróquias em missão. E um de nós, depois José Alves, improvisou esta música. Sou feliz, Senhor, porque tu vais comigo. Vamos, lado a lado, és meu melhor amigo. Tenho que logo que for para a Itália, contar para o Jussani, porque é uma coisa incrível, uma coisa. Que dia era? 7 de novembro de 59. Olhei o relógio, aquela noite era 7 de novembro de 84. Aquela noite eram 25 anos. E o que fez Monsenhor Abílio? Vamos tomar cerveja, vamos festejar. Mas esta coincidência marcou profundamente. Para mim, disse, agora tenho certeza
que o Senhor me quis mesmo para cá. E começou por toda a história, grande amizade, e com grande comoção estou vendo que aquela amizade produziu seus frutos. Depois teria muito a falar sobre o morro, etc. Te agradeço muito, Padre Juliano. Quem sabe em um outro momento, esses dias, a gente possa ainda ouvir outras vezes. Dom Filipe, o senhor foi uma das pessoas, talvez aqui hoje, a pessoa mais próxima de Dom Jussano. E agora é delegado especial para os Mêmores, indicado pelo Papa Francisco. Nesse momento de tantas mudanças, como o senhor está vendo para o movimento, esse relacionamento com a Igreja, o fruto das correções que o Papa nos pede? E, se possível, conta um pouco do seu trabalho nesse tempo junto ao dicastério para os leigos, a família e a vida, e tantas coisas que o senhor tem para nos contar aí. Boa tarde para todos. Vou fazer como os meus dois que falaram antes de mim, não responder a pergunta e dizer outras coisas. Vocês já fizeram. Não, mas é interessante porque seja o Marcelo, seja o Juliano falaram da vida deles. Então é claro, o que o Papa me pediu faz parte da minha vida de uma maneira intensíssima, bellissima. Mas o que o Dom Juliano fala da nossa vida, que foi realmente uma graça extraordinária para todos nós, e revela o que é o cristianismo na visão de Dom Jussano. O cristianismo não é teoria, o cristianismo não é teologia, não é moral, um conjunto de coisas morais. Não. Cristianismo é um acontecimento. É acontecimento, é alguma coisa que surpreende a vida agora, e que agora nos torna diferentes pela presença de uma novidade na nossa vida. Não é teoria, não é discurso, não é isso, não é o que é? É que quando Dom Giussani deve começar a missão no Rio de Janeiro, não manda um pregador, e me falou: Dom Filippo, é necessário que você não vá sozinho, que tem que escolher um outro padre para ir contigo, porque o exemplo da amizade entre vocês é o sinal melhor que todas as coisas. Então, por isso, digo, é acontecimento, é um fato. E aí, para mim, agora não conto toda a minha história, desde que o Dom Giussani começou a dizer que devia, porque ele, o ano anterior, 84, 83, ele fez um congresso, um convênio em Roma com o cardeal Eugênio Salles. Estava Dom Roma, o cardeal Eugênio Salles, e o cardeal ficou impressionado pela colocação de Dom Giussani. E depois o encontrou. E Giussani disse: não, mas nós temos uma comunidade em São Paulo, temos uma comunidade em Belo Horizonte, em Manaus. E Dom Eugênio disse: mas eu quero também na Arquidiocese do Rio de Janeiro a nossa comunidade. E depois tem um problema na PUC, que era um professor de teologia católica que seja católico, não que ensine o marxismo como faziam outros. Então, aí começou, ele mandou na frente, agora não vou contar tudo, mandou na frente o padre Ricci, que foi para lá,
E o Padre Ricci no jantar começou a falar dos sucos do Brasil. Se você está deprimido, tem um suco que te levanta. Se você está irritado, tem um que está calma. Tem um regulador intestinal que é purgante. E depois precisamos de um professor de teologia na faculdade. Eu digo, você está falando comigo? Não, você não tem isso. Você tem a responsabilidade do movimento na Puglia, na minha região. Depois outro encontro, suco daqui, suco de lá e professor. Aí digo, aqui tem alguma coisa. Depois de um mês chega o Giussani, que ia fazer uma reunião regional da minha região do movimento, e lá eu desço do avião e estávamos em Bari, e digo, Dom Giussani, vamos fazer assim. Não, Dom Filipe, tudo isso não conta, não é importante. Como não é importante? O que você veio fazer? Não, escuta, aqui tem uma coisa muito mais importante. Sem falar de sucos e outras coisas, me faz a pergunta: você iria de bom agrado para o Brasil, assim, direto? Caramba, eu falo, sim, se é você que me pede, eu vou. Por quê? Porque ele tinha me pedido outras coisas, e todas as vezes que eu tinha dito de si, seguindo o seu pedido, me dei bem. Então era razoável seguir uma coisa. Aí tinha minha mãe doente e idosa, depois tinha tantos encargos de escolas, era o diretor de uma escola de teologia para leigos, etc. Aí começou, e de lá foi assim, lá. E aí o Dom Ricci falou, vai leve. A mim falou, olha que o cardeal do Rio de Janeiro é conservador. Atenção, vai vestido com o clergyman direitinho. Assim. Então eu fui assim, enquanto ele esse cara de praia, o que vai fazer? Foi recíproca mas depois, como fala o Dom Giuliano, no avião aconteceu o encontro, porque antes não nos conhecíamos, ele tinha me visto, eu nem tinha presente quem era Giuliano, então por isso, aí foi lá que e se percebe o que é o cristianismo, que é uma realidade, uma coisa humana, uma relação humana, um encontro que começa e que vai em frente, cresce, abraça a vida toda. Não é uma teoria, é um acontecimento como aquele que estamos vivendo agora. E aí esta é a característica. Eu vou responder um pouquinho as perguntas, senão, para não deixar toda a preparação que fizeram para fazer as perguntas. Então, aí, essa é a característica do movimento. O movimento é carisma, é dom do Espírito, mas dom do Espírito que se comunica através do encontro de Jesus com João e André, como o nosso encontro, a mesma coisa, uma coisa extraordinária do outro mundo, através destes dois que vieram. Atenção, ele falou, eu também nem pensava nunca de ir missionário. A missão sempre aprendemos que é onde nós vivemos, mas a um certo ponto nós fomos chamados e enviados. Não escolhemos nós de vir aqui, fomos chamados e enviados. Essa é a nossa vida, alguém que nos alcança, que você não tem estes programas. E aí vai, e diante da beleza daquele encontro, como João André, assim foi o encontro nosso com o Giussani, com os amigos dele, aí começamos a dizer sim. E quanto mais dizíamos sim, mais a experiência crescia e se desenvolvia. Aí foi fácil para mim. Fácil não, porque tinha que resolver o problema do meu bispo e o problema de minha mãe. O problema do bispo, enrolei o bispo dizendo, tem uma missão aberta, etc. E o bispo falou, pode ir, o santo bispo falou, pode ir, porque lá não tinha por 2 meses. Era o visto de permanente que tinha que... E aí o bispo me fala, minha mãe fala, vovô, e falo, tinha me visto minha mãe que eu ia na França, na Alemanha, no leste da Europa, na República Checa, etc. Aí vai daqui, vai de lá. Eu vou falar para minha mãe, chegou o pedido do arcebispo de Rio de Janeiro. Onde é que está Rio de Janeiro? No Brasil, Argentina, onde é que é? Eu falei, no Brasil. Meu filho,
por que tu tens que ir ao Brasil? Por que não vai para a França? Por que não vai para a Alemanha, para a Suíça? O que é isso? Ali para... Mãe, você me ensinou que não podemos, que temos que obedecer a alguém, que não podemos decidir nós estas coisas. Seguimos um outro que nos chama, não é assim? Sim. Depois ela me olha e me diz: Filippo, mas você está contente de ir na missão? Eu falei: mãe, sim, estou feliz. Resposta: aí tu vai e seja feliz. Que são as mães. Essa questão, o amor à vocação mais que aos planos, aos projetos. E aí chegamos. E depois, para não dizer só que falo de minha mãe, meu pai, uma vez Franciano me disse: mas você fala sempre de sua mãe? Não é? Tenho lembranças fortes de meu pai. Uma outra, que quando eu tinha 7, 8 anos, assim, gostava de ir de bicicleta, por todo quando é lado, fazia as corridas. Meu pai fala: você vai... tinha uma outra cidadezinha perto da minha casa, estava meu tio lá, para padre, porém tinha uma encruzilhada. Você vai encruzilhada, eram 4 quilômetros de casa para esta encruzilhada e outros 4 para chegar lá. Uma vez eu cheguei e fui até lá e vi que tinha forças, que conseguia, e desobedeci. Fui na outra encruzilhada, foi encontrar meu tio. O meu tio telefona meu pai: teu filho está aqui, como é que é? Aí ele me lembra do meu pai, o que ele faz? Ele diz: você desobedeceu, é? Sim, mas eu tinha todas as forças, tanto que cheguei lá que ainda desobedeceu, ponto. Punição, me tira a roda de frente da bicicleta, 1 mês sem bicicleta. Aí digo: não pai, é demais, faz uma semana. Aí diz: não, vou falar com minha mãe digo: diga a meu pai que é muita coisa. Diz: não, falou, está falado, pronto. Aí todo mundo me falava, os mais velhos: Filippo, como é que você está melancólico? Como é que está melancólico? Digo: estou sem bicicleta. Aí captei, aí vou de meu pai e pergunto: pai, que significa melancólico? E por que tu me fazes esta pergunta? Não é como estou eu sem a roda de frente da bicicleta. Este desgraçado que faz estas perguntas. Sim, é isso mesmo. Aí falou: tudo bem, não será 1 mês, serão 15 dias. Reduziu a pena. Aí foi para dizer como é importante o relacionamento e a obediência aos pais. Outra vez, seminarista com 16, 17 anos, tivemos que fazer uma vacina contra o cólera que saiu naquele tempo. Aí eu saí do seminário, tinha 2 horas e vejo uma fila longa, comprida. Vou com meu pai e digo: papá, tem pouco tempo, tenho só 2 horas e meia, 3 horas, senão não tem tempo. Você que conhece aqui, conhece o prefeito, me faz passar pela fila. Ele me pega e me diz: mas você, que padre vai ser? Fica na fila, espera o teu lugar e depois vai, entendeu? Quer dizer, uma orientação precisa no caminho da vida. Então, o tema da obediência que veio, aí foi quando nós fomos lá, e que foi? Que o encontro com o carisma foi um encontro com alguma coisa maior daquilo que tínhamos sido educados em famílias cristãs. Mas era uma outra coisa. Quando Dom Giussani começou, é uma prossecução do que o Tonei falou ontem, tinha toda uma experiência de fé cristã estruturada, missas, sacramentos, coisas. Missa, sacramento, autoridade, papa, etc., etc., constituem o carisma e a vida, a instituição é um conjunto de coisas que são a serviço da vida. Tinha a instituição igreja e Dom José pensou: esta aqui
não incide na vida, não diz nada à vida, é paralela à vida, tinha procissões, batizados e outras coisas, mas não diz nada. Aí ele começou, deixou de dar aula na universidade, no seminário, e começou a dar aula no liceu aos meninos, aos jovens, colocando as perguntas da vida, que tem a ver a fé com o estudo das matérias que você está fazendo, que tem a ver a fé com as amizades, com o namoro, com estas coisas, porque o encontro com o Senhor transforma, torna mais vivas estas coisas, tudo muda, entendeu? Aí a resposta, estou respondendo a tua pergunta, que eu não vou fugir. Aí na igreja tem carisma e instituição. O carisma é o elemento vivo. Agora, os movimentos que fazem sublinham o aspecto vivo. Por isso nós não falamos muito de sinodalidade e estas coisas, mas a vivemos desde o começo. Caminhamos juntos, sinodalidade significa caminhar juntos. Desde o início caminhamos juntos. E aí, vida. Então uma coisa é unida à outra. Tanto que agora, nas intervenções de 2022 de Papa Francisco, nos encoraja a desenvolver toda a potencialidade do carisma. Então nos diz, essa missão vocês têm que viver, têm que comunicar a todos, crescer neste caminho é crescer na experiência da unidade. E assim a coisa bonita que aconteceu aqui desde o início. Então a experiência que nasce no relacionamento dos dois, uma experiência que nasceu no nosso relacionamento com as pessoas da comunidade. Aí começamos a encontrar o grupo de jovens que estava na paróquia. Aí na paróquia eram 100 pessoas. Eu falei ao Monsenhor Abílio que se nós começamos a trabalhar de 100, eles viram 50, porque a maioria deles, a maioria deles estão lá para passar o tempo e outras coisas. Não, disse a mim, certo, façam o que sabem fazer. Aí depois, uma professora Elsa, disse, Dom Filipe, por que não vem celebrar uma missa preparando a Páscoa do ano seguinte, 1985? Eu falei, antes da missa, porque a missa, celebra a missa e vai embora, por que não colocamos as perguntas que interessam na nossa vida aos meninos da escola? E fomos ao colégio Pedro Álvares Cabral. Aí aqui está a Lilia Franciana, etc. Aí lá começou. Juliano tinha recém-chegado, porque ele depois recebeu a permissão do bispo e ficou como permanente. Então, mas ali preparamos a coisa, os encontros. Vocês vejam que é um anúncio feito, exatamente o anúncio da vida, o que tem a ver com a felicidade. É possível a felicidade, porque este mundo renunciou ao tema da felicidade, vive uma tristeza profunda, porque se deixa levar por isso, por aquilo, enquanto o Senhor vem, purifica, corrige, mas doa a vida. Aí o que foi? Começou com eles, os meninos lá do Pedro Álvares Cabral, 5, 6, 7 pessoas. Começamos e depois do encontro, não acabava com o encontro, vamos dizer, claro, com a catequese, mas continuava com a amizade, continuava com ir a Bela Blue junto, continuava com um caminho de amizade. Por isso, a nossa experiência é um acontecimento, é assim, não é a pura repetição do anúncio cristão como palavra, mas é um fato. E aí nós fomos caminhando, crescendo, ao mesmo tempo depois começamos na UFRJ, Carlinhos foi depois na UERJ, depois na PUC, começando a dar aula, porque o que é para nós é para o mundo, não é para ficar no nosso grupinho, é para o mundo, é tocar a vida como se desenvolve um anúncio. Aí o Papa e o Farrell, ele falou do Farrell, Kevin Farrell é o prefeito do dicastério para os leigos, aos quais os movimentos fazem referência. O Farrell, quando não começou a conhecer, começou a dizer,
exatamente por que os movimentos são importantes. Porque comunicam um anúncio, não como catequese ou como liturgia apenas, mas como vida, como encontro, como experiência que te ajuda no dia a dia, nas coisas de todos os momentos, e te faz crescer, e te faz, Giussani diz, faz possível aquilo que Jesus falou, o cêntuplo que começa nesta vida, e você pode sempre recomeçar, e você pode sempre ir para frente, sustentado por um outro, como falava o Giuliano, que ajuda a nossa experiência e a nossa vida. Então essa que é a grandeza da experiência, que o Santo Padre é o dicastério pela família, vida e leigos, diz, vocês estão vivendo o testemunho da fé no meio da sociedade, porque existe como é um fossato, um fosso, uma fossa grande entre a igreja e o mundo. É as pessoas do movimento e os Memores Domini, que dão testemunho da vida totalmente dada a Cristo na forma específica da vocação, são aqueles que no mundo testemunham que essa presença do mistério é a luz da vida, salva, e que cria unidade, transforma o relacionamento entre homem e mulher. Claro, a fragilidade fica, mas a esperança é maior. Hoje celebramos esta missa ali, todo mundo ficou me dizendo, dos fiéis, dos paroquianos, mas que coisa bonita. Essa coisa bonita é possível porque tem uma educação, porque tem uma experiência grande. E aí o caminho que estamos fazendo é um caminho dentro desta experiência nova. E por isso o caminho que a gente faz é no coração da igreja. E quando pensei aos reencontros, 40 anos, eu pensei não a uma lembrança saudosa do passado, mas uma experiência viva agora. Não me interessa que pelos tempos 1974, 85, não. O mais precioso é o hoje. O hoje ilumina o passado, e o passado no hoje é perdoado, não, qualquer que seja, porque o amor de Cristo é grande, nos consome, e o futuro é cheio de esperança. A esperança é que aquilo que eu vivo agora não vai acabar amanhã, como falamos no casamento, o amor que não termina, o amor que vai para frente. Então vocês no mundo, leigos, membros, todos, é a vida, o acontecimento que vem de um outro. Aí que estamos aprendendo destes tempos, justamente de não ser autorreferenciais, fechados na nossa experiência, que a nossa experiência faz referência a Cristo através da igreja hoje. Aliás, aquilo que sempre eu pelo menos vos indiquei, nós vos indicamos. Eu fui embora, eu falei, tem que seguir Bracco, que é indicado, tem que seguir quem guia agora o movimento. Se não segue de coração aberto, quem segue agora não está seguindo nada. PN, e quindi aí é esta que é a questão, entendeu? Tem que seguir o que agora está caminhando. Agora tem o nosso querido Paulo Prosperi, e depois eu que sou o delegado integralmente, mas justamente desse grande preocupado. Aí esse é grande, porque sozinhos não vai de nenhum lugar. No coração da igreja, e um dos elementos fortes deste caminho é a unidade entre os movimentos. O carisma dos focolares é exatamente o carisma da unidade, mas a beleza da experiência é esta possibilidade de uma retomada contínua. Eu explicava aos italianos quando cantam a música a banda, cantano a banda, no? A música a banda, e aí elas cantam como uma marchinha, mas também muitos de nós cantamos chue assim a música. Mas qual é a coisa que pelo contrário é extraordinária? Passa a banda, todo mundo
revive, a moça exulta, pensa que a banda toque para ela, o velho, etc, 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 e termina dizendo: mas para o meu desencanto, o que era doce acabou. Cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Quando a banda passou, cantando coisas de amor. É o realismo do mundo, quer dizer, mas não é só isso, senão o Chico é niilista, o outro é niilista, não pensa nada. Existe alguma coisa pelo qual o doce não acaba, que dura, que é esta coisa. O encontro, a paixão, morte e ressurreição do Senhor que continua viva entre nós. Esta é a possibilidade que o que era doce continue. Obrigado a todos. Obrigado, Dom Felipe. Se querem, podemos continuar todos os três, né? Mas os horários é a nossa vida que nos apaixona. É importante que essa é uma paixão pela amizade entre nós. É só que eu não estou na Itália pensando como era bonito no Brasil. Onde fico, nasce uma coisa nova. E cada um, assim a educação dos filhos. Eduque os filhos a amar o que conta mais na vida, e devem fazer uma experiência lá, devem fazer eles, não porque os pais acreditaram, eles devem percorrer o mesmo clichê. Tem que ser uma proximidade que educa, o uso do tempo, o uso do dinheiro, o uso das circunstâncias, o testemunho público, é aquilo que sempre a gente fala. O que nós dizemos é, em primeiro lugar, para a nossa vida, o nosso futuro e para o mundo. Obrigado. O senhor falava uma coisa que para mim tocou muito, porque convido vocês a pensarem na vida de vocês. Foi uma graça extraordinária para todos nós esse encontro, que transformou a vida de cada um de nós. Mudou completamente a nossa vida. Deu sentido à nossa vida. E o senhor falou outra coisa também que sempre me chama a atenção. Comemorar os 40 anos do movimento não é uma coisa sentimental de forma alguma, né? Para nós que construímos mais uma edição do Reencontros, é a certeza de que aquilo que nos aconteceu há 40 anos, hoje, é mais maduro, é mais florido, e é, de verdade, um pertencer a uma história que nos alcança hoje, como o senhor falava, para nós do movimento Comunhão e Libertação, através do Prósperi, através do Ferraro e através de uma grande companhia de amigos, a paternidade de vocês dois, a amizade também com o Marcel e outros movimentos. Foi mais uma edição muito bonita, né? Tivemos encontros aqui que nos enchem de esperança, nos mostra que esse caminho que nós estamos fazendo é verdadeiramente um caminho que estamos fazendo junto com a igreja. A possibilidade de ver a mostra do Padre Vitor, a mostra de Madre Teresa, que já está lá, vocês podem ver depois, terminar a mesa aqui. A possibilidade de ter tantos testemunhos bonitos nesses dias, ver a disponibilidade incrível dos voluntários que trabalharam intensamente. Para mim é sempre uma coisa que marca muito. Ver todos vocês que tiveram que sair de casa e vir para cá assistir conosco esses momentos. Para nós uma grande alegria ter cada um de vocês aqui. Queria agradecer de coração cada um que veio participar desses dias conosco, tá? Agradecer a cada voluntário que trabalhou. Agradecer a essa equipe aqui da diretoria do Reencontros, ao qual eu faço parte, mas esse ano trabalhei muito menos por alguns motivos, também pela viagem que fiz. Via como eles trabalhavam aqui. Eram centenas de mensagens todos os dias quando eu estava lá na Itália.
se dedicaram a trazer para vocês esses dias de uma forma muito bonita. Agradecer a presença desses dois grandes homens, que são para nós pais e grandes testemunhos nessa história, Dom Filipe e Padre Juliano. Agradecer ao nosso novo amigo, Padre André, aqui do Colégio Zacaria, que nos acolheu com muita alegria, né? Abriu as portas totalmente para nós, tanto que viajou e deixou tudo na nossa responsabilidade, principalmente com o Vitor, que é seu paroquiano e seu ajudante aqui no colégio, na igreja. E agradecer a cada um de vocês que trabalhou nesse momento, som, filmagens, ao pessoal que fez a comida hoje. Novamente agradecer muito vocês, a Paulinha e tantos outros, a Luísa, etc. E vamos ver, gente, o que vem pela frente aí, porque, como diz o Carlinhos sempre, é o Senhor que faz acontecer. Não somos nós, não é uma capacidade nossa de realizar os reencontros, mas é através do nosso simples sim, deixar que Ele faça acontecer coisas maravilhosas aqui no Rio, no Brasil, na Itália e no mundo, né? Eu que participei do meeting agora, digamos assim, o irmão mais velho do Reencontros, que é um espetáculo, um evento grandíssimo. Mas aqui também temos esse evento que a cada ano se torna mais bonito, né? E antes de pedir ao Dom Filipe para rezar a Ave Maria, para nós encerrarmos, termos a sua bênção, eu queria pedir a Marta e a Rosângela que pudessem cantar para a gente aqui, Sou Feliz, né? Quebrando um pouco o protocolo, mas já tinha falado com a Rosinha, porque essa música que tanto marcou a nossa história aqui no Rio de Janeiro. Sou feliz. Bom, porém, aqui merece uma grande salva de palmas o nosso Walter. Grandioso. E depois a equipe que organizou, que tiveram a conduzir. Olha, os detalhes. Quando você chega, quando você parte, eu digo, o que fizeram comigo, com muita probabilidade, fizeram com muitos de vocês. Então isso. E depois, ele citou os voluntários. Grande com a salva de palmas para os voluntários. Para os padres, para todos aqueles que nos acompanham, é para todos vocês. Beleza. Sou feliz e depois a Ave Maria. Duas vozes. Sou feliz, Senhor, porque Tu és comigo. Vamos lá, meu melhor amigo. Sou feliz, Senhor, porque Tu és comigo. Vamos lá, meu melhor amigo. Quero ter meus olhos do teu olhar.
agradece pela amizade do senhor que caminha, nosso melhor amigo, mas é uma música missionária. Então, que o nosso coração seja escancarado ao mundo para levar a todos a beleza que nos foi dada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe vocês todos, as suas famílias, os doentes, os amigos. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veni, Santo Espíritus. Maria. Alô? Por favor, todos os voluntários. Só daqui a pouco. Peraí. Aperta, gente! Chegar pra trás. Chega pra trás aí, pra trás. Peraí. Sentado? Devagar. Eu quero dizer Deixa pra trás aí. que